Numa era onde os filmes de super-heróis reinam e dão conta de qualquer bilheteira, há que trazer mais e mais e mais e mais. Depois do sucesso do primeiro filme, onde misturaram genialmente comédia com ação, eles voltam a fazê-lo talvez até melhor. O grupo de anti-heróis mais adorado e odiado do universo está de volta, e desta vez vem para mostrar como se trabalha em equipa. Will, to make it through that, you'd have to be the greatest pilot in the universe. Lucky for us, I am. What are you doing? I've been flying this. Ou então não. Num universo onde há todo o tipo de tecnologia possível e imaginária, mas não se conhece a porra de um MP3, Peter Quill finalmente conhece o seu pai. And who the hell are you? I'm your dad, Peter. O bacana de repente lembra-se de aparecer e pronto. Típico. Quill fica então a conhecer melhor o seu passado, quando viaja com o Ego e alguns dos seus companheiros para o seu planeta, onde tudo é feito por ele, tudo representa a ele, e até o próprio planeta tem a cara dele. Um bocadinho egocêntrico, não? Espera lá uma coisa. Agora é que eu percebi que ele se chama Ego. Ego, egocêntrico, Ego, egocêntrico. Ok, continuando. Ego dá a conhecer ao seu filho a sua origem, revelando-lhe que ele é um semideus, que herdou o seu poder. Hércules, és tu? Com estas magias que eles tinham, seria possível criar qualquer coisa. Mas Ego revelou tarde demais que a principal magia que sabia fazer era dar uma e desaparecer. Pois ele era o rei da fudulância e teve com mais mulheres que aquelas que são atribuídas ao Cristiano Ronaldo pelos meios de comunicação. E é tudo um mar de rosas até que descobrem que o homem faz mesmo jus ao nome e quer ser o único ser do universo e tomar conta de tudo, num plano completamente deslocado e psicopata. Não se estava nada a prever uma situação destas, pois não? Para além de ser egocêntrico, não bate bem da bola. Devias ir ao doctor, amigo. Mas isto não é tudo. Para além de ter de salvar o mundo e estar constantemente a fugir, porque o filho da mãe do Guaxinim só faz bosta, Quill tem um problema ainda mais importante para resolver. Assumir uma relação e tentar entender uma mulher, que ainda por cima é verde. Subam então a bordo da nave mais perigosa do mundo e deixem os vossos canhões intergalácticos por perto, para um filme que é possivelmente o mais engraçado deste ano até agora. E tenham mais uma aventura com a equipa mais desunida de sempre, onde têm o bonitão que pensa que é o melhor, a sensualona que se faz constantemente rija e não assume nada, o que está sempre a dizer porcaria, o que não sabe distinguir sarcasmo de seriedade, só pensa nele e em dinheiro e tem um monte de momentos engraçados, mas no fundo é mais sensível do que parece. A ingênua que descobriu agora o mundo, a vilã que está revoltada por uma cena qualquer da infância e só precisava de uma conversa. E a personagem mais fofinha de sempre, mas está sempre a dizer o mesmo. Já imaginaram como devem ter sido as gravações do Vin Diesel, né? I am Groot. I am Groot. I am Groot. Yep, exatamente como imaginava. E onde vão ter ainda mais comédia, ainda mais ação, uma introdução excelente, bandas sonoras e sequências únicas, não muito usuais para este tipo de filme, mas que lhe dão uma identidade e estilo único, meio BD, meio cartoon. Cenas hilariantes e comicamente inesperadas. A gargalhada forçada do Batista a cada 5 minutos. Confusões familiares, conflitos de casal ainda não assumido, um ou dois momentos tristes, o Walkman de sempre, personagens novos e hilariantemente bem aproveitados, personagens já conhecidos como este bacana que tem uma seta como animal de estimação e passa a vida a assobiar. Uns créditos como nunca antes visto. E o que é que o Sylvester Stallone está aqui a fazer? Ok. Num filme que indiretamente é todo sobre honestidade, assumir sentimentos, perder o orgulho, amor, amizade e principalmente família. We're family. Except maybe her. Com a participação de Zeus Intergaláctico, Hércules Intergaláctico, Uma Vida de Inseto, Oh Cuchi Cuchi Cuchi, Smurfina Android, Cara de Taser, Nunca o Hulk foi tão sensual.
esta gaja dourada muito creepy, Rocket Cooper e o Stanley também está no filme. Quanto é que ele recebeu para aparecer estes 30 segundos? Oh bem, deixem lá. La Família da Galáxia 2. Mas agora a sério, como é que uma gaja pintada de verde pode ser tão sexy? Se sou eu que acho, ok.